Shalom, igreja. Você está bem? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Amém. Eu também. Muito feliz com tudo que o Senhor tem feito. Tome seu assento. Tome seu assento. Respire fundo. Nosso povo está ficando acostumado a só ter fôlego para um culto. Vem num culto, no outro é certo não vir. Misericórdia, mas é verdade. E aos poucos o que está escrito na palavra de Deus vai se cumprindo. Povo esfriando, povo esfriando, povo esfriando. E você achando que é cansaço. Na realidade é uma grande estratégia do diabo. De tirar o ser aguerrido do povo. De desejar estar hoje, amanhã também, depois também. Falar em oferta. Eu tenho alguns testemunhos impactantes acerca de oferta. Uma certa vez eu estava em um culto. E aí tinha um pregador lá. Pregador bem neopentecostal extremo, sabe? Ele entrou na minha carteira. Ele conseguiu entrar na minha carteira. Aí quando ele lançou uma oferta, ele falou: Deus está querendo tudo que tem na sua carteira hoje. Eu falei: pô, o cara saiu lá de longe para vir roubar meu dinheiro aqui, velho. Mas eu senti Deus me pedindo aquele dinheiro que estava na carteira, só que eu me preocupei porque era domingo e eu ainda tinha mais 8 dias até receber o próximo salário. E nós, principalmente quem é trabalhador, que depende do salário, né? O empresário também, ele tem as suas respectivas datas de retirar seu prolabore. Quando dá lucro, né? Porque o empresário, ele é o cara mais arriscado do negócio. Porque ele tem a obrigação de pagar todas as alíquotas, todos os tributos, só para ter o nome de empresário. Mas quando ele vai pensar em tirar o dele foi o menor salário que teve na empresa. Enfim. Aí eu estava com R$250 na minha carteira. 250. 2 notas de 100 e uma de 50. Eu falei: eu vou usar 150 para botar o combustível. E 100 eu vou deixar para qualquer ação, né? Alguma coisa emergencial que venha a surgir. Aí ele pegou, quando ele falou aquilo, eu falei: eu vou dar 50. Eu cravei no meu coração, porque do meu 100 eu posso bulir. O da gasolina eu não posso, né? O carro não anda sem combustível. E aí eu sei que eu botei os 50 no envelope, levei lá na frente. Ele falou: eu não vou voltar a pregar enquanto você, que Deus mandou você colocar tudo, você não colocar. Aí eu fiquei lá olhando para a cara dele. Pastor Águia é o nome do cara. Aí eu falei: não é possível. E um negócio queimando dentro de mim. Aí eu falei: meu Deus, Senhor, eu só vou botar esse dinheiro lá se esse cidadão sair lá do altar e vir aqui olhar na minha cara. Isso eu falei dentro, na minha mente. Eu falei isso, ele devia ter uns 50 e poucos anos. Ele deu um salto no altar, deu um pulo. Eu falei: é maluco. Veio perto de mim: e aí, vai dar ou não vai? Eu falei: eu já estava indo. Já estava indo, só precisava de alguém para segurar na minha mão. Aí eu fui e coloquei lá e fiquei perturbado com aquilo. Falei: Deus quer fazer alguma coisa. Agora eu fiquei sem R$1. Só para lembrar o Senhor. Só para lembrar o Senhor que hoje é domingo, tem uma semana inteira. E todo o dinheiro que tinha, o Águia levou. Ainda falei assim.
Aí eu sei, beleza, chegamos em casa. Na realidade, chegamos na mesma casa que quem mora hoje é Tony e Thaís. Nessa mesma casa, nesse mesmo apartamento que eles moram hoje. Tremendo, né? Umas coisas meio loucas. E aí quando chegou lá, eu acho que é segundo andar lá, né? Terceiro? É 302, é? Ah, tá bom. Terceiro andar. Aí Simone vem dizendo que tinha uma barata no quarto. E ela, todo mundo já sabe que ela morre de medo de barata. Ela falou, tem uma barata voadora aqui. Eu falei, que barata? Nunca existiu barata. Tem, vem atirar, vem atirar. Aí me encheu o saco e mulher, quando quer perturbar mesmo para alguém fazer alguma coisa, sabe que ela consegue, né? Aí eu peguei, fui lá no quarto, não achei barata nenhuma. Ela falou, levante o colchão, aquela cama box. Na hora que eu levantei o colchão, tinha 2 maços de R$5.000, com nota de 100, com o selo Banco do Brasil, R$10.000. Eu estou em cima do altar contando isso. R$10.000. Tremendo. Vai a outra, ó. Vá no mesmo entusiasmo, porque no meu funcionou, né? Nas minhas emoções, nas minhas expectativas, Deus fez. E aí eu vi aquilo, eu fiquei assustado. Aí o que foi que eu fiz com os 10.000? Tirei, devolvi o dízimo, ainda fiquei com 9 conto. Nesse tempo eu ganhava quase R$5.000. Ou seja, Deus pagou 2 meses de salário. 2 meses. Deus faz. Então toda vez que Deus tocar em algum maluco que estiver no altar, e ele fizer questão de dizer assim, o apóstolo não mandou, a pastora não mandou, não fique de fora não. Ainda que seja com a menor oferta, R$7. Aí eu não tenho, vai nos 70 centavos. Senhor, é o que eu tenho. Porque tem alguma coisa que Deus criou nesse dia. Tem alguma coisa que Deus estabeleceu para esse dia. E sim, não tem nada a ver com dinheiro voando, é prata no chão, como ele falou. Eu estava lá em cima, eu tinha impresso meu comprovante de dízimo para trazer. Aí quando ele falou isso, aí ele falou 70, eu falei, ele não vai falar 700. Aí ele falou. Aí eu catei os 700 e vi. Tinha? Não. Mas quando é convocação de Deus, tem que aparecer. Tem que aparecer. De algum lugar tem que vir. E Deus gosta desses malucos, né? Esses corações assim. Um grupo de pastores me convidaram para participar do Clama Brasil. Um evento que juntou a igreja do Brasil todo. Nós não tínhamos nem igreja para pastorear, mas como sempre nos relacionamos muito bem com muitos pastores, aí convidaram a gente estava fazendo acho que um culto por domingo lá na Vitaderme ainda, nesse tempo. Aí convidaram a gente para ir nesse culto, ou nessa ação de clamar e intercessão pela nação lá em Brasília. Aí foi eu, Simone, pastor Hinaldo, que foi comediado lá. Eu abuso ele direto nessa história. O cara abafou na cabeça dele, sai demônio da vida dele, todos os demônios. Hinaldo ficou perturbado, quase sai na mão com o cara lá. E foram mais 2 pessoas com a gente. E aí, era dias de ministração, tinha ministração de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Foram 4 dias nessa pegada. E toda ministração que acabava, alguém lançava um voto, um sacrifício. Toda ministração. Acabava o culto, agora subiu o cara e dizia, agora eu quero saber o que você vai fazer. Eu dizia, pronto, vai vir pedir dinheiro, quer ver? Aí ele ia, lançava um desafio, lançava um sacrifício. E aí no primeiro dia de manhã, eu bem alegre,
bem alegre, peguei, tome um sacrifício, meio-dia outro sacrifício, de tarde outro. Chegou de noite, eu falei, rapaz, eu estou desconfiando que esses caras tramaram para me raspar aqui. Só que eu falei isso na minha mente, fiquei calado ali, mas eu falei, eu acho que esses caras querem me roubar. Eu sabia que eu era empresário, eu falei, juntou essa galera, valendo. E aí eu, de manhã, cheio de alegria, o sacrifício foi grande. Meio-dia ainda foi, de tarde ainda foi, de noite eu já fui perturbado. Eu já peguei, já comecei a meter só nota de 50, de 100 e 50. Já não fiz mais oferta via transferência. Aí quando foi no outro dia, de manhã, antes de começar o culto, começaram com sacrifício para tudo que você ia viver. Eu falei, meu amigo, nem a palavra é lançada, já quero levar o bolso do cara. E aí eu fiquei com aquilo na mente e aquilo me incomodou. Quando chegou de tarde, Deus me mostrou que eu não tinha Ele como proteção. Eu tinha os recursos que eu gerava como proteção, inclusive como eu me apresentava na sociedade. O respeito que eu tinha era pelo que eu tinha ou por quem eu era em Deus. As pessoas desejam ter você perto pelo homem de Deus que você é, pela mulher de Deus que você é, ou pelos favores que você pode proporcionar. E aí eu entendi que ali era Deus que queria mesmo me rapar, para que Ele pudesse me dar uma nova identidade visual, para que as pessoas pudessem me enxergar de outra forma, para que as pessoas pudessem olhar para um humano, e não alguém que tinha condições de suprir determinadas necessidades de alguém. E foram 4 dias que eu fui moído. E sim, voltei com o bolso vazio, mas eu voltei cheio de Deus. Eu voltei feliz demais. Quando nós chegamos, eu tinha escutado uma pregação que Israel não basta ter o dinheiro para ir. Israel você tem que orar e desejar, e Deus que te leva. Aquilo ficou cravado na minha memória, a partir daí eu fiquei orando. Aí um dia o apóstolo me ligou e falou assim, eu estou finalizando a caravana para Israel, eu queria muito levar você e Simone. Eu falei, amém, mas quanto é, apóstolo? Ele falou, não, Deus mandou levar vocês dois. Com tudo pago. E sim, nós fomos para Israel e não gastamos um centavo. De viagem, hospedagem, não. Só os caprichos, né? Não tem como você ir em uma terra daquela. Ainda mais nós que somos proféticos, apostólicos, para não trazer um talite, não trazer um monte de coisa de lá. Eu fiquei preso no aeroporto. Todo mundo foi. E eu fiquei lá para contabilizar o imposto. Fiquei na aduana lá, é o quê? A do camelo foi ela que queria pegar carona lá no camelo. O cara carregou ela num colo, meu irmão. Aquele vagabundo lá, o beduíno, né? Beduíno Satanás, bafou ela gostou. Aí o cara pegou, ela montou no camelo, na hora que foi descer, ele carregou. Foi uma gozação com a minha cara, que eu falei, ô seu Satanás, seu aprendiz de miséria ruim. Aí já sabe, né? Mas a gente se diverte em tudo, é alegre em tudo. Mas nós chegamos na Israel, e lá em Israel é tudo muito diferente. O lugar mais importante que as igrejas visitam lá, lógico, além de toda a peregrinação, é uma torre de observação, que são 24 horas igrejas orando por todas as nações. E quem é responsável por lá é uma igreja da Índia, uma igreja muito famosa da Índia. E aí quando nós fomos visitar, num dia anterior, antes de eu dormir, Deus falou, prepare uma palavra que você vai pregar aqui. Aí eu falei, pregar aqui?
Aonde que eu vou pregar? Mas eu preparei uma palavra, fiquei ligado. Nós chegamos lá nessa torre de observação, uma presença tão profunda, uma graça tão sobrenatural. E aí teve louvor, teve adoração, uma coisa extraordinária, inexplicável. Aí o apóstolo falou, quem vai pregar é o pastor Carlos. Aí eu preguei naquele lugar. E para mim foi um sonho, não pela pregação em si, mas porque Deus te separa em lugares específicos para missões extraordinárias. E aí você não sabe por que Ele quer rapar seu bolso em um evento, que é para Ele lhe provar que Ele te leva onde Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Ele supre as suas necessidades. Deus faz. São 7 anos dessa igreja, que sim, é uma igreja que se formos calcular, não se paga pelo que se faz, pelo que se tem. Não é uma igreja barata, até pela quantidade de membresia, mas nós o tempo todo vemos a mão do Senhor agindo. Não é uma igreja apelativa, que fica assim, gente, atrasou a conta de luz e precisamos fazer um carnê. Nunca vocês viram isso aqui. E a gente está sempre gerando uma mentalidade desbloqueada, disruptiva na mente do povo, na vida do povo, porque acreditamos que o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, Ele, além de suprir, Ele pode separar algumas pessoas nesses dias para manifestar da glória dEle. E aprove o Senhor que seja você, amém? Sua casa e sua família, glória a Deus. Você achou os 10 mil muito? Não vou nem lhe contar o outro. Eu tenho um testemunho de 1 milhão. 1 milhão. Em um culto que eu fui, de Dr. Mores Cerulo, já descansa no Senhor, na PIB, antiga PIB aqui no Iguatemi. Ele chamou 1000 pessoas que fizessem um sacrifício de R$1.000. E Deus ia mudar a sorte dessa pessoa. Depois eu conto. Abram suas Bíblias, Juízes, você é muito abelhudo. Juízes 16, 25. Eu conheço Deus que faz coisas grandes. Eu conheço Deus que faz coisas pequenas. E eu conheço Deus que faz aquilo que ninguém acredita. Eu conheço Deus. Eu sei ter alegria tendo e sei ter alegria não tendo nada também. A maior satisfação do homem e da mulher de Deus tem que ser a presença do Eterno. Estarmos felizes, bem-aventurados, é plenamente satisfeitos em termos o Eterno conosco. Ele se fez morada em nós, nos transformou em tabernáculo. Glórias a Ti, Senhor, por isso. Você achou? Juízes 16, 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Volte aí agora, 16, 20. Achou? E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei uma vez mais, como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Ele não sabia
que o Senhor já tinha se retirado dele. João 8, 33. Achou? Tão fácil. Fica entre Gênesis e Apocalipse. Vamos? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não ficará para sempre em casa, mas o filho sempre. O filho sempre. 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fechem os olhos, meus irmãos. Senhor, tua palavra, linda, bela, maravilhosa, te damos glórias, te damos graça. Obrigado por essa noite, por esse dia. Me torne digno de pregar a tua palavra, me limpe, me lave, me sare. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu suma e que o Senhor apareça. Verdadeiramente o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu rogo a Ti que manifeste, uma vez mais, da Tua revelação profunda para essa igreja que Te ama. Senhor, que o Senhor possa achar os nossos corações, as nossas mentes, sensíveis, carentes, desejosos de sermos quem o Senhor nos chamou. Repreendido seja todo o mal, em nome de Jesus. Declaramos liberdade no Espírito e do Espírito Santo, nesse lugar. Declaramos também que o Senhor vai trazer um nível de interpretação profundo. E seremos agraciados nessa noite. Graças te damos, Senhor. Glórias te damos, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelos teus gemidos. Invade esse lugar, Senhor. A tua presença com o teu poder. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Redentor, o Filho de Deus. Amém? Aplaudamos ao Rei. Livre-arbítrio, o livre-arbítrio e a lei é o tema. O livre-arbítrio e a lei. Eu utilizei para efeito de uma boa interpretação, eu exemplifiquei a história, uma das mais pregadas, que é a história de Sansão. Um juiz separado por Deus, entregue à sua família, com regras, com princípios, com leis, estatutos específicos, que levaria esse homem a ter uma das chamadas mais importantes de Israel e do povo de Deus, em meio ao povo de Deus. Esse homem, ele vai receber algumas regras. Regra número 1, não pode passar navalha pela sua cabeça. É o voto de Nazireu. Outra regra, bebida forte não tomará em toda a sua trajetória de vida. Outra regra, não se envolver com povos de fora, tribos que não pertencessem aos limiares
geográficos do seu povo. Mas esse homem, ele perverteu as regras, perverteu as leis, e ele não respeitou os limites estabelecidos pelo Eterno. E quando você perverte regra, lei, estatuto, mandamento, certamente você vai ter problema. Certamente você vai ter problema. O rebelde nunca vai viver a plenitude de Deus. O pervertido tampouco. Por quê? Porque Deus, para obras específicas, Ele convoca homem e mulher que tem capacidade de passar e serem submetidos a níveis de pressões extremas e continuarem com a visão que Deus lhe concedeu gravada, latente, pulsando. Guerras, brigas, afrontas, dissensões sucedendo, e você mantém a visão que Deus lhe deu, convicto que o que Deus lhe deu é melhor, que o que Deus prometeu é melhor, que o que Deus lhe falou ninguém consegue alterar. Difícil? Sim, muito. Por isso que não é dado a qualquer tipo de homem, não é concedido a qualquer tipo de mulher. Mulher inconstante, mulher precipitada, mulher rixosa, goteira, não vai fundamentar coisas profundas em Deus. Não vai, porque Deus precisa de quem representa o nome dEle, tenha licitude nos atos, nas ações, na conduta, na ética, na moral. Assim como um homem, para ser um sacerdote, que possa proteger a porta do templo, a saber, princípios, leis, tornar esses princípios inegociáveis em um mundo tão difícil, com histórias e mais histórias, um sedentarismo cristão absurdo, que as pessoas estão no lugar do templo, entusiasmado por uma palavra, pulsando por uma palavra, gemendo por uma palavra, mas se não se cumprir a promessa, aquilo sai rapidamente da mente, do coração. É um Deus que sempre tem que estar relembrando que fez aliança. É um Deus que precisa estar relembrando que você não faz parte desse mundo, dessa terra. Os discípulos agora do outro lado, nós fomos ali para o Novo Testamento, e Jesus ele está ensinando que é muito mais importante sair da classificação de servo, que pode ir a qualquer momento. Porque o servo, ele tem um coração bom, e todo mundo gosta de servo, ele tem um coração de servo. O próprio Davi, Deus chega e diz: achei meu. Quem não quer um servo? Quem não quer um bom servo? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito. E esse congratular, esse honrar, é muito bom, mas é pagamento. E o céu não quer pagar nada para a gente, porque o céu espera que sejamos o quê? Filhos têm eternidade, filhos têm herança, filhos têm uma pedrinha com seu nome que ninguém vê, só você que recebe. Filho não tem bloqueio, não tem a necessidade de andar rastejando, porque filho sabe quem é seu pai, sabe seus limites, sabe seus direitos. Está todo mundo tentando perverter. Ele fala: ei, eu e o pai somos um. Para que lei, para que regra, para que esse tanto de coisa? Porque importa que obedeça ao pai. Questionadores vão querer usurpar daquilo que é mais importante no seu direito, que é o direito de filiação. Filiação por nascimento ou filiação por enxerto, não importa. Se eu aceitei, se eu decidi, Ele me trouxe para e me tornou.
não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi vocês. Levantei, ergui, limpei, purifiquei e lhes enviei para que deis frutos, e os vossos frutos permaneçam para sempre. Isso aqui fala de eternidade. Filho não está preocupado com o tempo que está demorando. Filho não está preocupado se Deus não falou. Filho não está preocupado se Deus não cumpriu. Filho sabe quem é o Pai. Aleluia! Glória a Ti, Eterno. O próprio nosso Redentor, Yeshua, Jesus, o Cristo, Ele diz assim: Pai, se possível aparta, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, esse todavia é declaração pública. Se Ele não fizer, é meu Pai. Se estiver doendo em mim, Ele continua sendo meu Pai. Ele está me vendo sofrer e não está fazendo nada, e mesmo assim Ele é meu Pai. A dor está me ensinando, a crucificação está me levando a cumprir, a crucificação está me levando a ser, a crucificação está me levando a padecer por uma causa maior, nobre. Seu sofrimento, sua angústia nunca vai impedir Deus de cumprir aquilo que Ele estabeleceu. Não, em meio à angústia, ao sofrimento. Porque a gente espera que Ele se apresente naquilo que está escrito: no dia da minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Primeiro Ele ouviu e providenciou. Tem escrito a data que Ele providenciou? Ele espera você. Ele espera você mencionar visivelmente se está satisfeito ou não, se acredita ou não. Servo é limitado. Por mais que ele detenha de dons, servo é limitado. Por quê? Porque ele sabe que por não ser filho, o seu Senhor a qualquer momento pode agradecer o tempo que ele serviu e dizer assim: muito obrigado até aqui. Eu quero ver filho receber demissão de pai. Você já viu um pai demitindo um filho? Diz: a partir de hoje você não é mais meu filho. Isso é coisa de gente besta. Porque ainda que ele tenha falado: estou lhe desertando, você está perdendo dinheiro. Perde como? Se o sangue não vem daqui, o sangue vem de lá. Não tem como perder. Eu vou tirar o direito dos bens. Que bem! O homem não recebe nada se do céu não for liberado. Vou impedir você de viver aquilo porque você não me agradou. Ei, céu é diferente. O que é que você está falando? Livre-arbítrio e lei. A lei descumprida se tornou morte para a sanção. As regras estabelecidas e tratadas de qualquer forma fez com que Israel pervertesse tudo aquilo que o Senhor estabeleceu desde o princípio. Lá na frente, 2000 anos, está se falando agora, mas espera aí, nós não somos servos não, porque nós somos da descendência de quem? Descendência de Abraão. Como assim? Que servo? Aí Jesus está dizendo: você peca? Você peca? Peco, claro que peco. Quem peca é escravo do pecado. E o seu Senhor ou seu Pai é quem? O que domina você. Seu pai ou sua mãe é quem domina você, é quem domina e governa seus instintos. Observe que Dalila, ela está insistentemente querendo receber uma comissão, um benefício que os filisteus lançaram, dinheiro, para que ela pudesse descobrir qual era o segredo de Sansão. Ela tem algo a oferecer para um descumpridor de lei.
ela tem algo que parece importante para aquele que descumpre lei. O homem que ainda não entendeu e não se submeteu à totalidade do querer do Eterno, vai olhar para uma mulher e vai achar que ela é tudo. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Eterno é Deus. Soberano é Deus. Assim como homem e mulher, tá? Para não achar que está caindo só nas costas, nos lombos delas. Mas como o assunto aqui é Sansa e Dalila, então vamos nos ater à pregação e não levar nada para o pessoal. E se tu porventura levar para o pessoal, é porque tu tem alguma característica de Dalila. Aí é bom que você já começa a se libertar dessa miséria que ainda persegue tu. O que? Mania de botar Sansão para dormir nas pernas. Mulher que não entendeu o valor que tem, que não sabe quem é em Deus. Alguém lança uma recompensa na terra e ela esquece que Deus pode fazer infinitamente mais. Alguém diz assim para ela: olha, eu quero realizar os teus sonhos, eu quero casar com você. De onde vens? De rodear a terra e de passear por ela? Tem um monte de cavaleiro rodeando a terra, passeando por ela, bonitão, próspero, malhado ou não, gordinho ou não, magrinho ou não, tem para todo mundo. Depende do desespero das irmãs. A irmã quer o quê? Gordura tem, magreza tem, forteza tem, beleza tem. Há um menu. Agora Deus está querendo saber: você quer recompensa daqui ou de lá? Você quer o que vem dos filisteus? O saco contado de moeda dos filisteus? Ou você quer a vida eterna? Mas só Deus e eu sabem o que é estar só. Só? Você está só? Imagina Deus ouvindo isso da tua boca ordinária. Imagina Deus ouvindo isso da tua boca, depois que Ele te pegou quando tu não valia nada, despida, envolvida no teu sangue, no teu vômito, te limpou, te aceitou, te trouxe, falou: é minha, eu amei, ornou, deu joia, deu nome, deu princípio, deu valor. E dizer: não, eu não aguento mais essa solidão. Pronto, pega a Sansão e bota para... e vê o que isso vai fazer. Voltemos para Sansão, deixemos as mulheres em paz. Vocês me amam ainda? Amém? Eu vi a cara de vocês mudando assim. Quase eu pedia socorro a 2 anjos lá no céu para vir aqui. Sansão é carnal. Sansão é carnal. Eu confesso para vocês que a beleza do povo de Israel, o homem, a parte masculina, não é uma beleza não. É cara normal. Nós somos até mais bonitos. Amém, varões? Amém. Agora, as mulheres de lá, esqueçam. São de beleza. Beleza. É uma beleza diferenciada. Por exemplo, eu vou em país. Se eu for na China, China é o único lugar que nenhuma mulher precisa ficar preocupada. China, Indonésia, Malásia. A esposa pode deixar o homem dizer: eu vou ficar 1 ano lá. Ela dizer: pode ir, amor. Tranquilo. Por quê? Porque não tem por que se preocupar. Assim como você vai em países aqui também.
Agora, se fosse, eu vou passar 90 dias em Israel, aí a mulher tem que orar. Tem que orar muito. Brincadeiras à parte. Por que eu estou contando essa história? Porque Sansão é o juiz desse povo. E ele podia ter a mulher que ele quisesse. E quantas esposas tivesse necessidade. Se vocês se recordam, quando aquele homem vem advertir Davi, que fala para ele assim: quantas mulheres você quisesse, você poderia pedir que Deus lhe concederia. Agora tu foi se envolver com miserável, peste ruim, ainda matou o cara. Resumindo, Sansão poderia ter quem ele quisesse, como juiz, como governante. E naquele tempo, para a gente falar um pouco da parte liberada que se tinha naquele tempo. Só que ele não se encantou com a beleza pura, porque o imoral, a mente dele é muito promíscua, O imoral, o carnal, ele é tão miserável que ele quer desenvolver uma sede e uma busca que ninguém nem sabe qual é a sede, qual é a busca dele, e termina deitado no pior colo que existe. Termina deitado no pior colo que existe. Por causa de quê? Ação carnal. A mulher perturbou ele: me diga, onde está a tua força? Onde está teu segredo? Aí ele engana ela 2, 3 vezes, só que ele já está afeiçoado por ela. Esse afeiçoado, ele já está enfeitiçado por ela. Aí quando ele vê que ela está se zangando, ele pega e conta: se cortar meu cabelo, acabou a força. E aí ela botou o neném para dormir. Dorme, neném, que a cuca. Aí chamou o barbeiro. O cara veio, passou a máquina no cabelo. Ela diz assim: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele acorda e diz assim: mais uma vez irei me vingar. Mais uma vez todos verão. Não sabendo ele que o Senhor não estava mais. É preocupante isso. Costumes e hábitos repetitivos impedem você de ver o nível de profundidade que ainda existe de Deus em você. Costumes repetitivos. Já não tem o hábito de buscar mais como devia, orar mais como devia, jejuar mais como devia, e vai porque chamou. Você pode dar uma palavra aqui? Posso. Deus me ajude. Vinha a palavra. Nossa, que palavra. Eu sei, na hora que me chamarem, Deus pega e me dá. Depende, o que é que você está fazendo quando não estão te chamando? O que é que você está fazendo quando sai do ambiente da adoração? Está dando licitude ao céu, para na hora que o céu precisar, a glória se manifestar? Ou você quer sair rápido do ambiente do culto, porque tem um colo de Dalila para você cochilar? Talvez não seja uma ação carnal, mas seja interesse em coisas que não frutifica na presença do Eterno. Talvez não seja Dalila, mas também não é filho. Talvez seja até um bom servo, faz tudo. É o Severino. Rapaz, você faz tudo. Pensou, Severino, aqui? Eu queria uma água, toma. A de Belém, toma. Eu queria que alguém pudesse ir lá em São Joaquim. Opa, chegou. Rapaz, você é um bom servo.
Bote para ser filho, para ver quem é ele. Porque servo você vai perder a qualquer momento. Vai ter um dia que todo servo vai se inflamar com o seu Senhor. Vou repetir. Vai ter um dia, haverá um dia que todo servo vai se inflamar com o seu Senhor. Porque vai ter um dia que o seu Senhor vai precisar exigir mais desse servo, para ver se dá um upgrade de motivação, ou se transforma ele em filho. Porque um pai, ele grita com o filho. Ele dá umas palmadas no filho. Sem julgar certo ou errado, ele insulta o filho. Ele vê o filho sofrendo, alguém fazendo alguma coisa, causando algum dano, ele não se mete, porque aquilo está dando aprendizado, maturidade e experiência para o filho, ele não faz nada. E o filho dizendo assim: você viu o que ele fez comigo? Você não fez nada. É porque eu estou formando o seu caráter. Eu estou permitindo gente de dentro e gente de fora treinar você para o grande projeto e propósito que o Eterno chamou. Tem que doer, tem que gemer, tem que padecer. Porque na hora da guerra, na maioria das vezes o pai e a mãe não vão estar lá. Quem vai estar lá é o filho. Porque se for um servo lá fora, ele vai sobreviver por um tempo. Mas ele vai só sobreviver por aspectos de utilidade. E utilidade é bom, mas intimidade é muito melhor. Útil, todo mundo quer ter por perto. Íntimo não. Você deixa qualquer pessoa ver sua intimidade? Mas alguém que é útil para trazer o pão, para trazer a água, para lavar roupa, para fazer a comida. O assistente, o secretário, o motorista, ele é útil, mas íntimo ele não pode ser. Tem até uma pregação nossa, depois você procura no YouTube, muito boa por sinal. É útil ou íntimo? Por exemplo, o que carrega a mala é útil, mas quem usa a roupa que está dentro é o dono. Essa intimidade, o útil não vai poder. Pode ver que quando você vê alguém, rapaz, você pegou essa roupa aonde? Essa roupa é minha. Por exemplo, se for algum íntimo que usou sua roupa, você volta a usar essa roupa. Se for algum útil, você fala: não uso mais, não quero mais conta. Sei lá onde merda ele botou esse corpo aí. Não é assim? Assim com as peças íntimas. Fulana, Beltrano usou a peça, ou fulano usou. Dizer: pô, irmão, você pegou aonde? Não, pô, aí não lhe dê essa ousadia não. Não lhe dê essa liberdade para usar. Ou então você chega em casa, tem uma visita, deitada, num sofá, como se a casa fosse dele. É íntimo para ter esse comportamento? Porque se for íntimo, você deixa. Quem é? Quem é? Servo tem possibilidade de acessar locais da intimidade? O servo, se ele desrespeitar um limite, ele deixou de ser seu servo. Por quê? Porque você ativa o que? O sensor do alerta. E aí vem a preocupação. Com pouco que eu dei, ele já está assim. Se eu abrir a intimidade, eu vou correr um sério risco. Para não destoar muito e sair da pregação do livre-arbítrio e a lei, existe ou não existe o livre-arbítrio? Há uma guerra. Calvinistas e arminianos, né? Eles vão estar sempre ali falando acerca, inclusive, desse livre-arbítrio. O livre-arbítrio com
advento da lei e o livre-arbítrio com o advento da graça. Imagine o que era um ato cometido, um pecado cometido, passivo de morte. Era um pecado cometido com duas testemunhas pegando no ato e denunciando, e essas testemunhas indo até a sinagoga e testificando contra aquele indivíduo. Por quê? Porque ele seria morto e o sangue não poderia cair na sinagoga, nem no rabino ou no doutor que estava ali. Ia recair em quem viu. Então o ato tinha que ser pego com duas testemunhas, o que tornava o fato muito difícil. Observe naquele evento que Jesus está lá escrevendo, né? E vem os caras correndo atrás daquela mulher, querendo lançar o quê? Pedras. Por quê? Ela traiu, é adúltera e merece morrer segundo a lei de... Jesus fala o quê? Escrito está, é fato. Só que quem pode atirar a primeira pedra? É quem não tem o quê? Ponto. Só tem um aqui que não tem pecado. E eu estou ocupado. Você ainda nem entendeu essa mensagem, porque pouca gente consegue ir em uma exegese de compreensão. Por que que Jesus está distraído? Porque ele é cumpridor do sacerdócio, do profético e da lei. Por que que ele está com o olhar para baixo escrevendo? Tá o quê? Pô, você é inteligente, hein? Por isso que você é lutador, né? Porque se ele vê, já tem quantas testemunhas? Falta a segunda. Só tem uma. Só que a uma não veio para punir em aspectos de amostrismo, para dar ênfase ao impacto do medo que a lei causa. Ele veio para trazer regozijo e alegria. Ele veio para resgatar, mas também para dar possibilidade de você ter uma vida plena, abdicando do eu, do pecado, do erro, do engano, da imoralidade, e de livre e espontânea vontade adorá-lo, sem a pressão da lei. A lei é importante para quem desobedece. Só foi criada a lei por causa disso, pela dificuldade que o povo tem de se submeter a um projeto, a uma visão, a uma determinação. Porque se o povo aceitasse o projeto, a visão, a verdade, o princípio, para que lei? Para que impostos? Para que tributo? Se o povo de livre e espontânea vontade já o faz, para que momento de ofertório? Para que indulgência? Para que fator determinante? Se o povo curado, eu vou dizer o que foi. A igreja está infestada de servo. E uma quantidade mínima de filhos. E o servo vai se distrair muito aí, Thales? Vai se distrair muito? Eu paro um pouquinho para dar tempo para você olhar. Quer? Pronto. É inadmissível uma palavra profunda que Deus está nos dando, e alguém dentro da igreja se distrair. Você está brincando com minha cara, né? Eu estou morrendo, me lascando, para meia dúziazinha, tirada macho, tirado a esperto, usurpar da luta, do sacrifício de alguém que podia estar em qualquer lugar. Deus arrebentou e fez cuidar de vocês. Tem zelo nessa igreja, tem cuidado, tem amor,
Só não vai rolar tirar onda de macho com a gente. Não vai rolar. Você tem um monte de igreja para ir. Aqui não vai rolar. Poxa, para que essa forma de pregar? Porque tem uma desgraça do diabo querendo matar a sua casa. E nós somos defensores. Somos defensores dos princípios. E se você, adulto, não quer, tranquilo. Eu já tenho inclusive mirado o meu olhar só para as crianças. Quem tem me enchido de orgulho aqui são as crianças. Quando eu vejo cada apresentação dessas preciosidades, eu sinto em Deus que está valendo a pena. Que adulto é assim, se a pregação for eloquente, ele vibra, pula, roda. Se o cara botar dedo na cara, acabou a amizade. É assim, porque a figura de pastor se tornou banal. Eu ainda sou daquele tempo antigo, que pastor é uma autoridade, suscetível a erro, falha, mas Deus chamou ele. O negócio é tão forte, tão profundo, que Ana poderia orar em casa e Deus dar o filho a ela em casa, não poderia? Por que não ganhou o filho em casa, se ela é a mulher? Quem libera a mão para ela é um gordo, cego, caído. Mas Deus chamou. Mas Deus chamou. Deus chamou. Ele chega para ela e fala assim: ô, tá bêbada uma hora dessa? Primeiro que não está nem enxergando, tá maluco já. Está bêbada? Fala: não, a tua serva não está bêbada, está com aflição, angústia de alma e de espírito. Eu estou aqui incomodando mesmo, ó, e eu estou no lugar certo. Eu não consigo de casa, por isso eu estou aqui. Eu peregrinei 40 dias. Eu vim aqui, glória a Deus. Aí ela assusta o caído, que ela tem a resposta certa. Eu não busco de casa, eu vim buscar aqui. Que é aqui que o povo vem de ano em ano adorar o Deus Todo-Poderoso. E o que é que você quer? Eu estou aflito e eu vim gerar uma bênção aqui. Ele olha assim e fala: pronto. Seja feita conforme gerou no seu coração. Eu sei, é assustador alguém caído liberar uma graça dessa e nascer o homem. Você não está entendendo. E nascer o homem que toda a sua trajetória de vida, segundo a própria Bíblia, ninguém teve o que falar. Certa vez ele vai separar o primeiro rei para reinar em Israel. E Deus vai dizer para ele: diga ao povo qual vai ser o costume do rei e quais são as obrigações do povo. Ele chega para o povo, reúne todo mundo e fala: gente, tenho andado na presença do meu Deus desde o dia do meu nascimento. E tudo que o meu Deus determinou eu fiz. Nunca, ó que tremendo, nunca aceitei suborno. Nunca aceitei favores. Tenho andado retamente, de forma idônea, na presença do Deus de Israel. Não fiz nada que desabonasse o nome do Eterno. Mas se vocês têm algo a falar acerca da minha gestão, conduta, ética e moral, pois não, torne público hoje. O povo fala: nós não temos nada a falar de ti. Reto foi, idôneo foi, sincero foi,
Verdadeiro foi. Não temos nada. É como se eles falassem assim: não tem nada a ver com você, Samuel. Nós é que precisamos de um rei. E você já está velho. Você já está velho. Ou seja, nasce Samuel. E quem é Samuel? É um grande homem. É um grande homem. Casou. Ninguém sabe quem foi a mulher. Não acredito que ele foi fazendo um filho. De penca, né? Não acredito. Então, para mim, ele casou. Teve 2 filhos. E os 2 filhos foram juízes em 2 cidades importantes. Não quero falar do assunto dos filhos. Eu quero falar do momento em que ele questiona o povo acerca da sua idoneidade. Se tinha alguma coisa que maculasse. Livre-arbítrio existe? Depende. Todos vocês falaram que sim. Segundo o arminiano e o calvinista, cada um tem uma forma. A predisposição que eu tenho de cumprir o livre-arbítrio total é quando Deus se fez totalmente real em mim. Se Deus não for totalmente real em mim, eu não tenho nem sequer o significado do livre-arbítrio. Porque quem vive uma vida segundo o seu querer, dizendo que tem livre-arbítrio, não entendeu o que é salvação. Não. O livre-arbítrio que Jesus está falando aqui é uma coisa muito simples. Deixem de ser servos. Ah, você não entendeu? Espera aí, pirou minha cabeça. Se Davi era um servo e ele morreu como servo? Morreu como o quê? A ponto de toda a Bíblia, quando menciona Jesus, de Jesus filho de quem? Fonte geracional. Servo não vai gerar, filho vai. Eu tenho minha vida, pera aí, meu irmão. Aí Deus foi me dando umas coisas hoje, de tarde. Servo é um bom cumpridor de ofício, mas é despreocupado com os fundamentos. Posso usar Davi também como referência? Davi estava cuidando da casa ou das ovelhas? Não sabe o que é fundamento. Por que quando vem um óleo ele não vai logo para o palácio? E quando ele vai no palácio ele vai fazer o quê? Tocar. Ver se ele vai construir. Tá no palácio para ver. Primeiro você vai lá ver. Uau. Acalmar. Trazer paz. Se é que você tem paz. Porque nós somos representantes da paz que excede. Não é algum entendimento, é todo entendimento. Pergunta: nós temos conseguido ser e ter essa paz? Porque servo é limitado até num quantitativo de paz. Como assim? Servo inflama, irmão. Filho. O cara vai dizer: rapaz, por que seu pai está tratando assim você, irmão? Porque ele é pai. Sim, mas precisava isso. Ele é pai. Mas ele é pai. Pai, se possível, afasta, aparta de mim esse cálice. Mas, todavia, acabou a conversa. Vamos parar de questionar os porquês. Mas, todavia, Senhor, não seja feito segundo o que eu estou vendo, segundo o que eu estou querendo, segundo o que eu estou predisposto. Cumpre a tua vontade. Cumpre o teu querer. Cumpre o que o Senhor estabeleceu. Minha vontade vai me conduzir em algum momento a erro. Olha como ele é um bom servo. Tudo bem, já deu servo. Já deu servo bom e fiel. Fostes fiel num pouco. Entre para o lugar do muito. Para entrar no muito tem a ver com herança. Herança é para filho, não é para servo.
A herança é para filho. Amém? Existe um sistema que propaga o evangelho de uma forma que vai distorcer a necessidade que você vai precisar estabelecer regras, princípios. O sistema quer que você sinta muito o efeito do louvor. Uma mensagem quente que não consiga acessar o seu espírito. Porque se uma mensagem quente acessa o seu espírito faz análise e vai dizer: isso aí não. Porque o espírito, segundo a palavra, sempre está pronto, mas é a carne que é fraca. Então, essa mensagem vai fazer com que você sinta ações emotivas, o arrepiar, limitado até a lacuna da alma. Mas o sistema não quer que você entenda. Porque quando você entende os fundamentos, os propósitos e princípios bíblicos, quem entende governa. Quem entende tem outro tipo de atitude, conduta e comportamento. Não vai ser mais levado na conversa. Quem entende não fica no arrepiar, fica sentado até compreender, bereano. Louvado seja o Senhor. O sistema precisa que você sinta muito e entenda pouco. Porque se você sentir muito e entender pouco, você chega em casa e alguém pergunta: e aí? Como foi a palavra? Pô, irmão, a palavra foi maravilhosa. Sim, mas você pode fazer uma síntese aí para mim? Ah, foi tanta coisa que eu nem consigo explicar. Você nem sabe. É o X da questão. Formadores de nécios, multiplicadores de asneiras, dão desculpas por não conseguirem manter sentado quem está sendo corrigido. Quem é filho aguenta sentado ser corrigido. Quem é servo vai levantar toda hora para beber uma água. Oh, não, é porque deu sede, eu estava com dor de cabeça, eu queria ir no banheiro. É servo. Servo, ele diz assim: no dia seguinte eu preparo um jarro, no dia seguinte eu preparo um pote, um doce, um presente, e eu volto a ser servo. Só que filho não. Filho aprende, aplica e aplica. Multiplica e multiplica. Observe na parábola ali dos talentos. O que não fez nada, o que enterrou, ainda é zombador. É servo. Pode ver que ele tem característica de servo. Sabendo eu que o Senhor é brabo, peguei o talento que o Senhor colocou na minha mão e enterrei. Desenterrei e aqui está o que é teu, é o que ele fala. Quer dizer que você sabia que eu sou brabo, que eu colho até onde eu não plantei, e mesmo assim não teve a proatividade. Entendido? Servo. Não conseguiu num processo se transformar em filho, não foi? Servo. Não conseguiu num processo ser excelente, além do fazer coisas, não foi? Servo. Não conseguiu fazer além de um bolo, não foi? Servo. Não conseguiu fazer além de lavar a igreja, não foi? Servo. Filhos dão testemunhos a novos servos da sua trajetória de servo até virar filho. E esse narrar de fatos se torna uma história empolgante, a ponto desse servo
desejar o quanto antes passar do lado da servidão para a filiação. Livre-arbítrio existe. Eu consigo cumprir melhor se for o quê? Servo ou filho? Filho. Livre-arbítrio, filho. Porque o filho ele não vai questionar os porquês, os praquês e os como. Filho é filho. Agora servo, não. Se não tiver bom para o servo, ele fala: irmão, eu sinto no meu coração que meu tempo aqui acabou. Eu estou sentindo. A palavra é muito dura. Estou sentindo que Deus, eu já não sinto mais, sabe? Antigamente eu ouvia a palavra e a palavra tocava em mim. Vai fazer o que agora aí, irmão? Tanto hora para tu fazer isso, misericórdia. A mulher, 5 pessoas te olhando. PNL, meu filho, aprenda com os coaches. Se alguém faz alguma coisa aqui, todo mundo para ver. Por isso que eu vim de rosa hoje, para atenção. A gente ganha pouco, mas se diverte, né? Fica aí, Rominho. Aí, olha para Cid, nesse já. Resumindo, eu parei aonde, observadores? Não, aonde eu parei? O livre-arbítrio de filho é regozijo. O livre-arbítrio de servo é pressão. O livre-arbítrio de filho é regozijo. O livre-arbítrio de servo é o quê? Pressão. Por isso que a pregação dura incomoda ele. Porque ele só está pronto para o elogio. Ele só está pronto para a dádiva que ele fez. Davi pega o sacrifício de 2 servos e derrama no chão. E fica olhando para eles. Expectativa. Você pegou essa água pela minha sede? Por ser servo? Ou por querer um upgrade de servo para filho? Você suporta a correção? A maioria dos servos, eles carregam muitos choques. Porque eles dizem assim: rapaz, eu passei uma vida inteira naquela igreja, eu fazia de tudo. Eu lavava, eu passava, eu fazia tudo. E depois me trataram como um cachorro. Você com certeza não era filho. Por quê? Filho sabe lugar, direito e posse. Filho sabe. Você viu? Tomou um tapa, não foi? Foi. E aí, vai cair fora? O que foi que o Senhor falou? E vocês? Vai ficar ou vai cair fora também? Aí surge uma boca profética e diz assim: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem o quê? Resumindo, onde tem a verdade que me instrui, me impulsiona, me habilita, é onde eu fico. Dói, estou gemendo, nem sempre eu compreendo, às vezes me dá um nó por dentro, mas eu sei que é para o meu bem, eu sei que ninguém quer o meu mal. Eu sei que é necessário o tratamento, a lapidação, a admoestação, exortação, que quer que seja. Aleluia! Se coloca de pé que eu já extrapolei meu horário. Luz baixa, pouca luz, cores tristes para abrir o portão das respostas almáticas. Choros e crises que não resultam em quebrantamento profundo no espírito, levando o indivíduo a repetir as mesmas práticas quando saem do ambiente do culto. Salvação e livre-arbítrio
tem que ser muito bem compreendida. Salvação e livre-arbítrio. Por quê? O comparativo que você leu ali em João, fala: se eu, que sou descendente de Abraão, eu sou servo? Depende, você é descendente de Abraão que cumpre o quê? Você cumpre o quê? Porque se continua no pecado, você não é servo nem de Abraão. Você é servo do pecado e a sua paternidade é o diabo. Feche os olhos. Reflita. Reflita. Isso. Oh, aleluia.